Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar a falar sobre processo judicial. Na verdade, artigo 18 e 18A são os últimos artigos sobre o processo judicial da Lei Orgânica de Improbidade Administrativa. E agora nós vamos falar sobre a sentença, né? O final, né? O finalzinho do processo, que é a sentença. Como que acontece isso? Está lá no artigo 18, a sentença que julgar procedente ação fundada nos artigos 9 e 10 da lei condenará ao ressarcimento dos danos. Ressarcimento dos danos, quando acontece o quê? Prejuízo horário, geralmente é o artigo 10, né? E perda ou a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, né? Geralmente aqui é o artigo 9º. Conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. E aí, então, o que acontece? Olha, agora é a hora de você devolver a grana, né, agente público? Você, agente público, você enriqueceu ilicitamente, você ganhou um carro, ganhou uma casa, ali uns presentinhos bons, né? Ganhou uma Ferrari. Então, agora está na hora de devolver, de reverter os bens e valores ilicitamente adquiridos. A administração, agente público, né? Artigo 10. Você causou prejuízo, causou dano. Se você causou dano, prejuízo horário, você vai ter que devolver também, né? Imagine que a administração é INSS e o agente público é o servidor do INSS, por exemplo, né? Então, você vai ter que devolver o que você causou de dano ao INSS e você vai ter também que devolver aquele valor que você recebeu de propina, aquele valor que você recebeu de presente, vai ter que devolver os presentinhos, a Ferrari que você recebeu de presente, né? Então acontece tudo isso, acontece agora no artigo 18, no final, na sentença, tá? Legal. E aí, parágrafo primeiro, se houver necessidade de liquidação do dano, então vamos lá, tem que pegar o dinheirinho ali, o dinheirinho do dano do INSS ali, né? Causou dano no INSS, tem que devolver, tem que ressarcir, né? Tem que indenizar o INSS. A pessoa jurídica prejudicada, no caso aí seria o INSS, né? Procederá a essa determinação e ao ulterior procedimento para o cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou a perda ou a reversão de bens, né? Então, é o INSS, é o órgão que vai falar, olha, vem cá, eu vou descontar do seu salário, você vai ter que pagar isso aqui, né? Vamos fazer isso aí, né? Vamos descontar o seu salário, você vai começar a pagar os danos que você cometeu e vai ter que devolver o dinheiro que você, né, enriqueceu-se ilicitamente. Beleza, e aí no parágrafo segundo fala no caso, por exemplo, no caso em que o INSS ele não fez nada disso, né? Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere ao parágrafo 1º desse artigo, no prazo de 6 meses, tem 6 meses para começar a fazer o lance ali, né? Para começar a adotar as providências. 6 meses contado da onde? Da decisão que não cabe mais recurso, que é o trânsito em julgado. 6 meses contado do trânsito em julgado da sentença de procedência da ação. Se o INSS não fizer nada, nosso exemplo, né? Se o órgão público não fizer nada, se a autarquia não fizer nada, é o MP, é o Ministério Público que vai fazer. Caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público, a perda ou a reversão de bens, sem prejuízo de eventual responsabilização pela omissão verificada. Então, provavelmente, a autarquia, o INSS, no nosso exemplo, ele vai ser responsabilizado por não ter feito isso, pela omissão, né? Parágrafo 3º, para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º, isso aqui é o caso em que o servidor ele não tem aquele dinheiro lá disponível. Então tá, então a gente pode dividir, né? Vamos dividir, parcelar. Em quantas vezes pode ser parcelado? Então está aqui na lei, você tem que saber. Aqui é uma boa parte aqui, um prazo aqui para concurso, parcelas,
São 48 parcelas. Tem que saber? Tem que saber. Isso aqui, ó, só você que vai acertar. Pouca gente vai acertar essa parte, né? Então, olha lá. O juiz poderá autorizar o parcelamento em até 48 parcelas mensais corrigidas monetariamente do débito resultante da condenação pela prática de improbidade administrativa se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Legal. Vamos agora para o artigo 18A. A requerimento do réu, se o réu pedir, na fase de cumprimento da sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas licitudes, observado o seguinte. Então imagina que aqui nosso agente era um porqueira. O que ele fez? É um danado, né? Ele foi enriquecendo ilicitamente todo dia, né? No dia ele conseguiu propina de R$1.000, no dia seguinte ele conseguiu uma outra propina de outra pessoa de R$2.000, no outro dia ele conseguiu outra propina no valor de R$10.000 e assim vai. Né? Você tem o quê? Você tem aqui uma continuidade de ilícito. E é como que se trata essa continuidade de ilícito? Está aqui no inciso 1, né? No caso de continuidade de ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais benéfico ao réu. Né? Imagina, nesse caso de continuidade do ilícito, né? Então, por ter conseguido propina de R$1.000, a suspensão dos direitos políticos foi, sei lá, vou chutar aqui, de 6 anos. Na segunda propina, a suspensão dos direitos políticos foi de 10 anos, por exemplo. Já está dando 16. Né? E na terceira foi de 12 anos. Né? Então você vai somando. Só que é o seguinte, o que ele pode fazer? Ele pode pegar maior, né? O que eu falei mesmo? 10 anos, né? 10 anos. Foi isso? Foi 10, não, 12 anos, foi 12 anos. Maior, 12 anos e colocar 1/3. 1/3 de 12. São 4, não é? 12, 13, 14, 15, 16. Ele pode dar a sentença de 16 anos de suspensão de direito político nesse caso. Aí se somar tudo vai dar mais, né? Vai dar mais, então sempre ele vai fazer o cálculo para ser mais benéfico ao réu. Mas poderia somar, se você fizesse esse cálculo desse e esse cálculo desse maior e esse da soma desse menor, poderia somar sem problema, aí era aplicada essa regra aqui, certo? Agora vamos supor uma outra situação, né? A prática de diversas ilicitudes. Num dia ele conseguiu propina, né? Sei lá, de R$1.000 de propina. Outro dia ali, né, ele causou prejuízo ao erário, né, de, sei lá, R$5.000. São duas. E de repente até isso aqui são julgados em fóruns distintos, de repente. São atos de improbidade distinto. Um dia ele pediu propina quando ele estava em viagem lá em São Paulo, outro dia ele causou prejuízo à sua administração, né, à sua delegacia que estava lá no Rio de Janeiro, né? Então são fóruns distintos, certo? E aí? E aí pode acontecer o inciso 2. No caso de prática de novos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções, né? Então, ele praticou esse ilícito aqui, de repente houve essa prática deste ilícito depois, né, foi julgado, então o juiz pode somar as sanções. Beleza? Que ele fala aqui de novos ilícitos pelo mesmo sujeito, a mesma pessoa aqui, né? Mesmo agente público. Legal. Tanaka, mas não tem limite, né? Pode de repente pode dar 100 anos de suspensão de direito político? Não. Tem um limite aqui, esse limite é bom saber também, né? O limite é de 20 anos. Se você depois fizer todas as contas
der mais que 20 anos, então ele vai receber 20 anos. Do quê? Aquelas sanções que a gente já conhece, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou creditícios do poder público, né? Nós temos aqui o limite de 20 anos. Tranquilo, tranquilo? Beleza, vamos ver como cair em concurso público. Tenta fazer essa questão aqui. Fundação Carlos Chagas, TRT da Bahia, para analista judiciário. Vamos lá, dá um pausa e agora eu vou corrigir para vocês. Quanto ao processo administrativo judicial para apuração do ato de improbidade administrativa, estabelece a Lei 8.429, com redação dada pela Lei 14.230. 2 pontos. Vamos lá. Item A. Na ação de improbidade administrativa, quando da instrução processual deverá ser observada a imposição do ônus da prova ao réu, como estabelece o Código de Processo Civil. Não. O ônus da prova não é do réu. O ônus da prova, cadê? Não está aqui. É do Ministério Público, é de quem acusa. Na verdade, a lógica é essa, né? Se alguém te acusou de fazer uma coisa errada, e aí o que acontece? Você que tem que provar? Não, a pessoa que te acusou que tem que provar que você fez algo errado, não é verdade? Quem acusa que prova. Aqui é a mesma coisa, o ônus da prova não é do réu. O ônus da prova é do Ministério Público. É lógico, aí o réu sim vai apresentar suas provas para poder se defender. Ele pode apresentar suas provas, né? Mas aquelas provas iniciais dizendo, olha, ele realmente praticou o ilícito. Ó, se você está me acusando, né, vai ter que provar. O Ministério Público vai ter que provar. Então, o ônus da prova não é do réu. É sim, nesse caso nosso, é do Ministério Público. Então, está errado aqui. O ônus da prova é do autor, né? B. Na ação de improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade dos bens do réu. Beleza, nós vimos isso aqui, né, em outras aulas. Tá? Tudo isso aqui é de outras aulas. Sendo vedada em qualquer hipótese a decretação de indisponibilidade do bem de família. Não é em qualquer hipótese, tá? Beleza? E os valores depositados em caderneta de poupança, não. Caderneta de poupança ele é o último da fila ali, né? E tem uns valores também. E no caso do bem de família, se ele não pode, a regra é essa, não pode, o bem de família não entra nessa indisponibilidade, a não ser que aquela casa que ele mora, aquele bem de família que ele mora com a família lá na casa, foi adquirido, foi um presente dado, né? Foi um presente dado em virtude aqui e causou enriquecimento ilícito, não é verdade? Né? Ele recebeu isso através de um ato de probidade administrativa. Aí sim, aí vai ter que devolver aquela casa ali, né? Então pode deixar indisponível, pode deixar esse bem indisponível, certo? Então está errado a B, né, que ele fala que em qualquer hipótese, não, tem exceções ali. C. Somente a pessoa física ou jurídica vítima de ato de improbidade poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a sua prática. Ele está falando somente pessoa física ou jurídica vítima do ato de improbidade? Não. A legislação fala qualquer pessoa, então está errada. Nós já falamos, fizemos um exercício desse aqui. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observar as normas do Código de Processo Civil. A natureza desse processo é civil, não é penal. Tanto é que foi citado por diversos artigos, diversos dispositivos desta lei, o Código de Processo Civil e não o Código de Processo Penal. Por quê? É de natureza civil essa ação. Tranquilo? Legal, então só sobrou o E de Eduardo, né? Tá lá, o juiz poderá autorizar parcelamento em até 48 parcelas. Ó, caiu no concurso para analista. Mensais, corrigidas monetariamente do débito resultante da condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar incapacidade financeira de saldá-lo de imediato. Marca aí E de Eduardo, beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. E sempre que você for se inscrever, coloca lá, aperta lá o sininho. Dá uma força aqui lá no nosso Instagram Edudu Tanaka. Siga ali a minha rede social para você também ficar sabendo. Sempre quando tem uma aula nova, alguma novidade,
a gente coloca ali para você conteúdo de qualidade, né? E vamos continuar. Nós terminamos a parte de processo judicial, mas vamos entrar aqui em outra parte, na parte da sanção penal também. Olha só que interessante, beleza? Então já vamos aí no embalo para a gente conseguir gabaritar qualquer questão que fale sobre lei de probidade administrativa. Tamo junto? É isso aí, bons estudos, grande abraço, até mais, tchau, tchau.